Um estudo da empresa de cibersegurança NordVPN indicou que cerca de 20% dos brasileiros gostariam de ter todos os seus dados apagados da internet. Bom, infelizmente, isso é impossível, pois a informação que cai na rede acaba sendo replicada em muitos locais, além de a gente continuar deixando as nossas pegadas digitais em todo lugar o tempo todo. Entretanto, como em outras coisas da vida, a regra parece só valer para o cidadão comum. Para quem tem muito dinheiro, é possível até remover referências online a seus crimes. O grupo internacional de jornalistas investigativos Forbidden Stories vem divulgando práticas que alguns bandidos ou simplesmente pessoas endinheiradas usam para alterar o seu passado na internet. Não é trivial ou barato, e, na maioria dos casos, é ilegal e antiético. Empresas manipulam os algoritmos de buscadores e de redes sociais para os resultados não exibirem os fatos e sim o interesse de seus clientes. Na prática, vivemos em uma realidade alternativa em que todos os pecados parecem perdoados. A nossa presença online tornou-se uma ferramenta que nos arrasta para longe da verdade e manipula nossas emoções e comportamentos para proteger criminosos e nos fazer de massa de manobra do poder. O grande risco é que essas, versões fabricadas ultrapassem os limites do digital e se imponham sobre a nossa vida. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Essas práticas são primas irmãs dos mecanismos de desinformação e fake news, que também distorcem a realidade para convencer uma legião de pessoas sobre um assunto de interesse de quem as publica. Segundo o material da Forbidden Stories, uma das estratégias usadas por essas empresas de lavagem de reputação é a velha intimidação. Enviam e-mails a jornalistas como se fossem autoridades, ameaçando-os de sanções graves caso não apaguem informações contra os seus clientes. Outra, mais moderna, consiste em denunciar com os recursos das redes publicações que exponham negativamente seus clientes, como se elas, por exemplo, violassem direitos autorais de outra publicação. E a expectativa é que os algoritmos das plataformas digitais apaguem as suas referências a esses materiais. Outra tática, ainda mais ousada é criar muitas páginas elogiosas e falsas sobre os seus clientes em sites pseudo-jornalísticos. E daí, usando técnicas para aumentar a audiência desse conteúdo, os buscadores acabam empurrando as notícias verdadeiras dos clientes para a sua terceira página de respostas, ou mais ainda, mais lá para frente, aonde raramente os usuários chegam. Bom, essa consciente alteração dos fatos no meio digital não serve apenas para apagar rastros de crimes da internet. O seu poder de convencimento também se manifesta no surgimento de grupos sociais que defendem ferozmente ideias distorcidas como se fossem incontestáveis, colhendo algum benefício a partir disso. Por exemplo, na semana passada, um dos assuntos mais destacados nas redes foi a série de ataques contra mulheres por homens que acreditam na submissão delas como caminho para que resgatem a sua masculinidade. E esses grupos vêm crescendo nos últimos anos graças a uma combinação de narrativas nos meios digitais. Essas e outras organizações que distorcem a realidade de diferentes maneiras acreditam que foram libertados de um suposto controle da ciência, da mídia, dos educadores. Afirmaram ter escolhido a pílula vermelha, que é uma referência, aliás, ao filme Matrix de 1999, que os permitiria ver o mundo como realmente é. Claro. Bom, outro filme que nos ajuda a entender esse mecanismo de convencimento é A Origem, de 2010. Nele, uma equipe literalmente entra nos sonhos de outra pessoa para plantar ideias em suas mentes. E da descrição desse inusitado serviço, uma vez que a ideia ganha força no cérebro da vítima, é quase impossível erradicá-la.
De certa forma, o filósofo e psicólogo suíço Jean Piaget já defendia isso. Para ele, não há nada mais persistente que uma teoria que criamos por conta própria. O poder de convencimento nas redes sociais usurpa esses conceitos ao oferecer recursos para que as pessoas pensem estar construindo as suas próprias teorias. Mas, na verdade, elas estão sendo conduzidas a encontrar elementos que consigam encaixar de uma maneira crescente, até que cheguem no seu ritmo, seguindo o seu ritmo, no momento da revelação. É curioso que essas peças, elas não precisam ser verdadeiras, não basta que se encaixem em uma ideia que faça sentido, e aí dando aí ao indivíduo o prazer de sentir que está vendo o que sempre lhe negaram. E normalmente essas liberdades ampliam desejos pré-existentes nessas pessoas, como, por exemplo, medo de vacinas, ou até mesmo a submissão de mulheres. Em outras palavras, a ideia mais forte não é a imposta, mas sim aquela que é construída aos poucos. Esse poder pode ser visto em nossa sociedade há muitos anos, quando aqueles que escolheram as pílulas vermelhas dos mais diferentes sabores na internet manifestam o seu aprendizado na realidade. Graças a elas, por exemplo, muitos deixaram de se vacinar contra a Covid-19 e por isso morreram. E o clímax da realidade distorcida se manifestou no dia 8 de janeiro, quando uma horda depredou as sedes dos 3 poderes da República, achando que estavam defendendo a democracia. E uma parcela significativa da população continua pensando assim, a despeito do absurdo daqueles acontecimentos. Tudo porque essa é a sua conclusão. As diferentes plataformas digitais não podem se furtar do seu papel nisso tudo. Ainda que involuntariamente, elas se tornaram as distribuidoras das pílulas vermelhas e se prestam à lavagem de reputações. Como esses grupos vêm agindo mais ou menos impunemente há anos, fincaram as suas raízes no mundo real a partir do digital. Essas empresas são, portanto, corresponsáveis por isso e precisam se esforçar muito mais para combater a realidade alternativa em suas propriedades. De toda forma, por mais que façam isso, elas não conseguirão dar conta do problema sozinhas. A mídia e os educadores e a sociedade como um todo não precisam produzir conteúdos que restabeleçam a verdade e reconstruam os valores da boa convivência. Entretanto, não pode continuar fazendo isso do jeito que sempre fizeram, apontando o que é o certo e o que é o errado. Eles precisam se apropriar dessas ferramentas dos grupos de desinformação, não para atuar, evidentemente, de forma antiética ou criminosa, mas para ajudar as pessoas a aprenderem aos poucos o que é o certo, e aí chegando às suas conclusões. Isso não é trivial, eu sei, mas se não se apropriarem desse recurso, dificilmente terão sucesso nessa empreitada que pode consumir aí uma geração para desfazer tanto mal. Até lá, precisamos redescobrir os caminhos para uma convivência pacífica e construtiva, mesmo com aqueles que tenham ideias e valores diferentes dos nossos. A despeito de alguns tropeços pelo caminho, foi assim que a humanidade chegou até aqui, certo? É isso aí, meus amigos. Essa é uma tarefa para todos nós, mas para contribuirmos precisamos estar conscientes do funcionamento desses mecanismos. Isso impacta a nossa vida, a nossa carreira, nosso negócio. Então, se quiser debater sobre isso em sua empresa ou instituição, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.